Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus nos abençoe. Senhora. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, essa reunião nas tuas mãos, cada vida que aqui está e tudo quanto a nós pertence, Senhor, que a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia seja maravilhosamente a nosso favor, papai. Em nome de Jesus, sejamos guardados e estudados em ti. E que a tua luz venha e expulse toda a treva, Pai, toda a ignorância, Pai, que possamos verdadeiramente andar na liberdade ao qual o Senhor nos chamou, nos guarda e nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sempre me olha por mim. Me imprimi e já, Já. e já tirei daqui, já. Só um minuto, irmão, que hoje eu já fiz uma lambança aqui. Oh, Jesus da glória. Ai, Jesus. Na presença dos deuses. Oh, tua misericórdia, Jesus. Hoje, Êxodo capítulo 20. Isso. Vai lá. Abrindo aí, vai abrindo. Êxodo capítulo 20. E o livro nós vamos da 67 até a 74. Então, né? Amém? Então nós vamos aqui. É compartilhar a tela, que eu fiz a gentileza de esquecer de tirar o xerox, a folha. Então, o que eu tenho que fazer? Compartilhar a tela. Vamos lá. Amém. Aumentar, não estou enxergando nada. Ô, irmão, só misericórdia, Senhor. E agora? Cadê o celular? Para quê? Eu vi lá. Não dá, né? Não tá no celular. Ah, tá no celular. Eu já paguei. Né? Ah, tá. Irmão, só um minutinho, segura aí. Ai, meu Deus do céu. Vou chamar de quarta lambança. Tema de hoje, quarta lambança. .com.br. Senhor Jesus. Não, vai ficar muito ruim desse jeito, Jesus. Vamos lá, então, tira a parte daí, mas a gente segue por aqui. Né, irmãos? Então, aqui, no versículo 1 até o 6, o que Deus está fazendo? Ele está ratificando, ele está fazendo o que ele fez, o que ele mandou Moisés falar para Faraó no Egito, ele fez a mesma coisa para o povo. Ele está falando assim, ó, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Então Deus está falando assim para o povo agora. Entendam quem eu sou. É aquele Deus que tirou vocês do Egito, aquele Deus que se manifestou ali com as pragas, que abriu o mar, que virou a página ontem e que hoje está falando para vocês. Vocês entenderam agora que eu que eu sou Deus? Então Deus está assim, se estabelecendo como Deus para que eles realmente entrem nessa atmosfera. Por que Deus está fazendo isso? As pessoas, elas ficam bravas com Deus porque elas pensam assim que Deus precisa fazer essas coisas por causa dele. E nós temos que entender que Deus precisa fazer essas coisas por causa nossa. Ele se estabelece como Deus, ele fala que não divide a glória, ele fala para não fazer outra imagem, ele fala tudo que ele fala em relação a ele está falando em relação à minha vida e à sua. É para proteção nossa. Então, quando ele fala não adultera, não é porque ele vai ser mais Deus que nós vamos obedecer, porque nós estaremos guardados, porque ele sabe da consequência de um adultério. Então, ele está falando aqui, ó, eu sou Deus, não esquece disso, não se perca disso, porque se vocês se perderem disso, vocês vão ter problemas. Vocês vão estar numa atmosfera onde vocês vão estar com uma divisão dentro de vocês, vocês precisam entender quem é Deus nesse negócio. Amém? Então, vocês não precisam ter mais nenhum outro. Eu sou, agora sou o povo. Aí entra aqui aquela parte da porcentagem de Deus, que sempre me chama a atenção. Ele fala assim, ó, se vocês me desobedecerem, eu vou visitar até a terceira e quarta geração de vocês. Mas se vocês me obedecerem, eu vou visitar até 1000 gerações. Então Deus tem sempre uma porcentagem muito baixa para juízo e uma porcentagem muito alta para misericórdia, para bondade, para... E por que ele faz isso também? Para ver se ele nos incentiva a andar certo. Porque se a gente analisar um pouco ouvindo isso daqui, aí você como pai, como mãe, fala assim, puxa, se eu errar terceira e quarta, mas se eu acertar 1000, então eu vou fazer de tudo para acertar. Eu quero acertar. É uma excelente proposta. Não existe negociação no mundo
que vai te propor isso. Ó, se você errar, você vai pagar 3 ou 4 anos de multa, mas se você acertar, você vai desfrutar de 1000 anos de benefício. Isso não existe em lugar nenhum no planeta. Só Deus para fazer isso. Para nos visitar com tanta misericórdia, tanta bondade, tanto amor, tanta graça. Porque o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, eu preciso que vocês entendam que a natureza de vocês é muito ruim. Então, eu quero dar um bom incentivo, um maravilhoso incentivo, uma porcentagem muito alta de visitação da minha parte na sua geração, para ver se vocês realmente se interessam em fazer o bem. E, infelizmente, mesmo assim, essa geração e as nossas vidas e a geração que nós estamos vendo, mesmo tendo isso como promessa, infelizmente nós ainda assim não conseguimos fluir, né, nessa obediência. Sim. No versículo 7 vai falar, não toma o meu nome em vão. Então, o que é para mim não tomar o nome de Deus em vão? É falar de Deus sem essência, sem fé. É aqueles meninos que estavam expulsando Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aqueles meninos, eles tomaram o nome de Deus em vão. Porque eles expulsaram os demônios. Então, eles expulsavam e eles falavam, sai em nome de Jesus, mas não tinham fé. Então, estavam tomando o nome de Jesus em vão. Então, todas as vezes que nós nos manifestarmos usando o nome de Deus, usando o Espírito Santo, usando o nome de Jesus, sem fé, sem realmente ser um sim, sim, nós estaremos usando o nome do Senhor em vão. E aí ele fala assim, isso vai dar errado. Porque não tem essência, porque não tem presença, não vai acontecer nada. Serão só falácias. E aí vocês vão envergonhar o meu nome. Então, não toma o meu nome em vão. Se você for falar de mim, fale com fé, fale com propriedade, fala com essência. Fala realmente do lugar espiritual onde eu possa ser ativado. Porque senão eu escuto lá, em nome de Jesus, mas aí não tem fé, não tem revelação, não tem nada, não vai acontecer nada. E aí ficaremos usando o nome do Senhor em vão. Amém? Do versículo 18 até o 20, eles viam a grandeza de Deus, mas não se posicionavam. Então, o que ele está falando aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que vai ficar mais fácil. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então o povo viu toda aquela manifestação e eles, sabendo da condição de pecaminosidade, ele disse assim, Moisés, fala você com Deus e depois você fala com a gente. Porque se a gente chegar aí, nós vamos morrer. Só que eles não se posicionavam. O meu pai, quando a gente fazia alguma coisa assim, fora do procedimento do padrão dele, o que ele falava? Você tem medo, mas não tem vergonha. Então a gente tinha aquele conceito. Se eu fizer tal coisa com meu pai, vai ter uma consequência. E aí a gente faz do mesmo jeito. E aí ele brincava às vezes falava sério, você tem medo, mas não tem vergonha. Então é exatamente isso aqui. Esse povo tinha medo, tinha temor, sabia quem Deus era, sabia o estado deles, mas eles não tinham vergonha na cara para colocar em prática aquilo que tinha que ser feito diante de um Deus tão grande, que é o que nós passamos muitas vezes. Às vezes nós precisamos olhar para nós e entendermos. Sim. Isso é coisa de velho mesmo. Então, não, ele escutou falar. Ah, tá. Falei que é coisa de velho, ele escutou os antigos. Falei que é velho. Então, aí o que acontece? Dentro desse tipo de manifestação, nós precisamos entender, então, o que Deus está esperando. Viu? Você tá vendo que eu sou grande? Você está vendo que você está em pecado? Por que você não quer conversar comigo? Se acerta e fala comigo. O negócio não é ficar longe de Deus, o negócio é se aproximar de Deus, mas conserta a tua vida primeiro. Então, toma um pouquinho de vergonha na latinha, acerta a tua vida e vai até o Senhor. Não é para correr daquilo que Deus está falando ou se manifestando. É o contrário, o povo estava fazendo o caminho inverso. Deus não queria afastar o povo com a grandeza dele ou com a operação dele. Deus queria atrair o povo. Mas nós não queremos nos consertar e acabamos nos afastando de Deus.
E Deus espera, então, que nós façamos ao contrário. Você está com problema? Se conserte e se aproxime. Ou se aproxime com a intenção de se consertar. Fala, pai, eu tô com medo. Eu sei que o senhor tá se manifestando de uma forma absurdamente tremenda. O senhor está falando que o senhor é o meu Deus. E eu tô com esse problema, mas eu quero me acertar. E Deus, então, vai nos visitar. Agora, correr de Deus não vai adiantar nada. Porque quantas vezes nós corremos de Deus? Porque nós reconhecemos que nós estávamos com problemas e você vai continuar com mais problemas ainda. Porque a única chance que nós temos é nos aproximar de Deus para Ele acertar as coisas na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que da minha parte é isso daí. Amém. Então, aqui no capítulo 20, no versículo 1 e 2, o que eu vi? Dois lugares de saída, como temos aprendido, não é? A respeito de eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Um lugar espiritual, claro, aqui um lugar geográfico, mas no espírito, Deus nos tirou do nosso destino profético e infernal, não é? E depois ele fala da casa da servidão. Salvação, dois, reinado. Então, essa parte é que falta muito para nós como igreja, aprender a sair do ditame da escravidão, que é o que Deus agora, através da sua nova cultura, queria fazer no seu povo. Ele queria colocar agora, bom, agora nós vamos criar, vamos gerar vocês como uma nação, com um procedimento santo, como eu sou santo. Então, saiam, vocês saíram do lugar infernal, do destino maligno que havia para vocês, e estou enviando vocês para serem reino, para serem nação, para serem os meus sacerdotes, para serem os meus filhos. Então, agora eu vou estabelecer a cultura do meu reino. Então, eu vou te dar procedimentos em relação à minha própria vida e em relação à vida de vocês com o próximo. Porque os mandamentos do Senhor é para quê agora? São para quê agora? São para restaurar aquilo que havia sido perdido lá no Éden. Lá no Éden perdemos relacionamento com Deus, relacionamento vertical, e perdemos relacionamento com o homem, relacionamento horizontal. Por quê? O Adão, ele fala assim, a mulher, o meu próximo, que tu me deste. Então, Deus veio e falou, olha, então agora vamos normatizar como vocês se relacionam comigo, como vocês se relacionam com o próximo. Foi isso que Deus fez aqui depois, ao dar os 10 mandamentos, não é? Esse ponto de salvação e de reino, o apóstolo Éder tem ensinado muito sobre isso. E essa foi a palavra, né, que Deus usou através do apóstolo Joser para me trazer um confronto interno e para que eu pudesse me posicionar, porque ele provou por A mais B que o meu Jesus era falho. Sim. Não Jesus era falho, mas o meu Jesus, né? Sim. A forma que eu falava. Então, eu falei. Falei, não, Jesus já fez tudo, já está tudo pronto, vocês complicam tudo, lá. Não, beleza. Aí, mas deixa eu te perguntar uma coisa, como está a tua vida financeira, como está teu casamento, como está teu ministério, como está tua vida espiritual, como tá, e eu tá ruim, tá péssimo, perdido, eu assim, cara, então, o teu Jesus tem problema. Sim. Porque aí você, eu me esforço para acreditar na tua salvação. Agora, você não reina em nada. Então, quando ele falou eu não reino em nada, aquilo falou muito fundo comigo e foi aonde me fez repensar a minha vida e colocar o pé na estrada. Porque realmente ele me provou que o meu Jesus, o Jesus da forma que eu aplicava, não funcionava em nada, eu não reino em nada. Só que o que me chama a atenção é assim, ó, eu me esforço para acreditar na tua salvação. Você está salvo, mas você não rende nada. Só que para mim agora tem subido um alerta a respeito dessa salvação, porque ele falou, eu me esforço para. Porque se você não reina em nada, se você está tão desconectado do mundo espiritual, a salvação vai ficar complicada. A salvação, ela se torna realmente, ó, tem que me esforçar, é questionável, porque assim, se você não reina, é porque você não manifesta o reino. Se você não manifesta o reino sobre a tua vida que vem de Jesus, como que você pode ir lá morar com ele? Como que você pode ser levado para um reino que você não manifesta nada? Cara, a salvação é pela graça, é de graça. E o reino você tem que entregar tudo. Eu posso ter falado isso aí direto, beleza. Só que esse de graça, depois que você aceitou Jesus ali, beleza, aí é de graça. Mas a manifestação dele no nosso dia a dia, eu creio que ele fica meio complicado. Então, dá uma checada na tua vida, às vezes, para que você e eu possamos entender como que está essa parte de salvação realmente, né? Eu creio que aqui, em nome de Jesus, estão todos salvos, mas talvez você conheça alguém que esteja achando que está salvo e não está.
Amém? Em Amém. nome de Jesus. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que a divina semente que está em você, ela não permite que você viva pecando, não é? E não entrar na cultura do reino, ou seja, aquele que conhece que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se não andamos debaixo de uma manifestação daquilo que é a cultura do reino, pode ter, sim, um problema na nossa salvação. Então, o que Deus estava falando para a gente? Olha, eu quero colocar a cultura do meu reino em vocês. Então, veja bem, do 3 ao 11, mandamentos concernentes ao nosso relacionamento com ele. Então, olha, vocês quebraram o nosso relacionamento lá em Adão. Então, agora eu vou falar para vocês me adorem dessa maneira, para que vocês sejam protegidos. Os mandamentos do Senhor não são penosos, não são para condenação, são para proteção, como o pastor já falou. E aí, do 8 ao 11, o sábado, nós vemos, eu coloquei aqui, confira com Gênesis 2, 1 e 3. Observe que o sábado, quando nós falamos a respeito do sábado, do descanso do sábado, nós vemos que não é da lei, é lá de Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3. Quando Deus termina de fazer tudo, no finalzinho do 1, ele fala, esse tudo, depois que ele criou o homem, nós, não é a coroa da criação de Deus, ele falou, e eis que tudo é muito bom, porque ele nos criou. Aí ele fala, mas eu quero dar algo diferente para vocês. Eu quero dar um descanso, e eu vou abençoar e santificar no sábado. Abençoar é deixar livre para prosperar. É o que significa a palavra em hebraico. Não é abençoar. Vocês estão livres para prosperar. E depois eu santifico. Quer dizer santificar? Separar para uso exclusivo do nosso Deus, do nosso relacionamento frutífero que vamos ter nesse dia de descanso. Depois ele colocou a abrangência do sábado, lá em Hebreus, falando, e Jesus também, passando pela terra, falou, e do sábado, eu sou o Senhor. O Senhor Jesus é Senhor até do sábado, ou seja, do descanso, é Ele que governa, Ele que domina o sábado. E lá em Hebreus, ele vem trazendo a respeito de que Deus, o próprio Pai, descansou em Jesus. Por quê? Porque Jesus veio trazer a reconciliação de todas as coisas, dos céus e da terra, para o centro da sua pessoa. Então, Jesus é o nosso descanso perfeito, mas o Pai veio e normatizou. Um dia eu quero que vocês estejam na minha presença, para que eu abençoe, para que eu santifique vocês, para que vocês estejam na minha presença sem nenhuma produtividade da obra das vossas mãos, mas entrem na produtividade daquilo que o Cristo vivo fez. Então, vamos pedir para Deus, Deus, ajuda-me a entrar nesse descanso sabático no dia a dia, e depois um dia específico, onde o Senhor libera muitas coisas, anjos, eu estava falando, por quê? O apóstolo fala que Deus liberou anjos especiais para o dia de sábado. Onde está escrito isso? Qual é o fundamento? Sem nenhuma arrogância da minha parte, entende? Podemos questionar a Deus e aquilo que está sendo pregado. Mas sem arrogância, com humildade. Senhor, o porquê disso? Pode me explicar? Onde ele achou essa revelação? Aí um dia, ele pregando, ele falou que quando Deus abençoa, existem os agentes de bênção. Então, por isso o sábado tem anjos especiais trabalhando a favor do sábado, das nossas vidas, porque há uma bênção. Se há uma bênção, há os mensageiros, os entregadores, aqueles que vão trazer verdadeiramente as bênçãos nas nossas mãos. Amém? Então, vamos nos abrir para esse dia de uma maneira recriada, não de uma maneira robótica, religiosa. Ai, hoje é sábado, não vou fazer nada, não vou sair, não vou isso, não vou aquilo, não vou... Não, você vai cultuar o teu Deus mais profundo do teu coração. Você vai fazer um memorial. Você vai pegar a tua semana e vai falar para Deus, aqui está a minha semana. Eu estou encerrando a minha semana. Hoje é o dia do temor. Eu venci todos os dias maus dessa semana. E eu me alegro em ti, eu descanso em ti. E eu estou aqui, vou renovar as minhas forças. Eu me arrependo de ter perdido qualquer coisa nesses dias em que essa semana passou. Mas na viração, na próxima semana, onde o teu senhorio se estabelece, que é o domingo, eu vou entrar totalmente descansado no Deus que faz todas as coisas por mim. Amém? Aí depois, ele vem lá no 12 ao 17, eu coloquei aqui antes, no 12 ao 17, ele vem trazendo para nós a parte do próximo mandamento. Qual é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo. E é dessa maneira aqui. É desse jeito aqui, olha. Não dê falso testemunho, não adultere, não cobice, não minta, não odeie, não assassine. Então, Deus ele vai trazendo uma normatização do relacionamento. Mas isso é para ser feito em Jesus. Porque depois que adoramos a Deus, o amor de Deus está em nós e o próprio amor nos faz amar ao próximo.
Deus não nos mandou amarmos com o nosso amor, porque o nosso amor não é ágape. E outra coisa que nós, como povo de Deus, precisamos entender. O amor ágape, ele nasce de um lugar só, da ferida. Não tem como amarmos sem sermos feridos. Amarmos perfeitamente, como Deus ama, precisa de ferida. Porque amor verdadeiro, amor ágape, é o amor de decisão, não é amor sentimental. Porque às vezes falamos, ai, mas eu amo tanto aquela pessoa, e se ela pisar no teu calo, você vai continuar amando ou vai ser mais uma página virada da minha vida e da sua vida? Então, é disso que Deus está falando. Quando o homem pecou contra Deus, aleluia, ele não virou a página. Ele falou, eu vou lá amá-los com meu amor perfeito. Eu vou lá dar oportunidade para eles. Eu não vou mais conhecer segundo a carne maligna de Adão. Eu vou conhecer segundo a carne perfeita do meu Cristo, qual eu envio para resgatá-lo do mal e para tirá-lo da casa da servidão, para dar a cultura do meu reino para cada um deles, para que eles saibam que já não são eles que vivem, mas Cristo vive dentro deles, e o Cristo vivendo dentro deles, ele tem toda a possibilidade de cumprir aquilo que eu peço, e amarão por causa do grande amor com que nós, sim, é o amor divino, irmã Raquel, é o amor divino. Então, aí ele fala, com a possibilidade, eu estando dentro deles, eles vão aprender a amar o próximo, como eles amam a eles mesmos, ou seja, eles vão preservar a minha presença, e vão querer ver preservado a minha presença naqueles que estão ao redor deles, por poder de decisão, não por sentimento. Você, às vezes, pode até não gostar de uma pessoa, não ter afinidade com uma pessoa, mas amá-la é nossa manifestação em Cristo. Amar todas as pessoas é uma manifestação do amor de Cristo. Agora, gostar dela, ter afinidade com ela, já é outra coisa. Aí precisamos pedir, né? Que o Senhor nos ajude a falar, sim, 1 Coríntios, no capítulo 13, ali vai estar a perfeição. Também as bem-aventuranças que estão lá em Mateus. Então, nós podemos pegar aqui e ver como Jesus interiorizou isso, o caminho mais excelente, como a irmã Geni falou. É um caminho de glória, porque Cristo está morando dentro de nós. E tudo isso vai sendo manifestado através da semente. Quer dizer, se tem uma semente e não tem reinado, como o pastor Alexandre falou, é questionável a nossa salvação. Se temos a divina semente, e essa semente nunca frutifica aquilo que o reino espera de nós, então é questionável que tenhamos a semente. Amém? Então vamos lá. Agora, para se achegar de Deus, qual é o comando? Sim, Ministério Morra, vem viver, aleluia. E aí nós vemos o comando, lá em versículo 18. Veja aqui o que Moisés vai falar aqui, ó. Aliás, a manifestação do nosso Deus aqui no versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o cangor, a trombeta, as coisas que já foram lidas aqui. Agora, depois você compara lá em Hebreus, capítulo 12, do 18 ao 24. Olha que coisa tremenda que é que nós agora nos achegarmos a Deus. Ele fala, antes era assim, agora é assim. Ah, verdadeiramente aqui, ó, vocês estão chegando. Moisés dizia, eu estou todo aterrorizado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião e a cidade de Deus, do Deus vivo, Jerusalém celestial, as hostes inumeráveis de anjos da Assembleia Geral, e igreja dos primogênitos que estão registrados nos céus. Então não tem mais medo, porque alguém abriu o caminho. Esse povo aqui, amado, eles criaram não apenas um mediador, mas criaram um mediador da presença de Deus e da voz de Deus. Agora, em Cristo, porque não temos mais esse medo da pecaminosidade nos alcançar, mas em Cristo, porque Ele é a nossa substituição perfeita, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho e desfrutar com alegria, porque aquele que se aproxima de mim deve crer que eu existo e sou galardoador daquele que me busca. Então, você entra na presença de Deus, você sai com prêmio. Então, é isso que Deus está falando para nós. Se antes mantínhamos distância, porque as manifestações de Deus eram terríveis, e até Moisés falava, eu estou aterrado e trêmulo, imagine o povo. Então, é que Deus está falando, tira esse mediador aí que você colocou, o homem, o pastor, o vice-deus, entre aspas, que nós levantamos, os santos, a idolatria, as falsas imagens que temos de Deus, tira isso de você e aprenda que há um mediador suficiente para cobrir as suas misérias, porque sendo ele como sumo sacerdote, ele também se compadece da tua fraqueza, ele sabe como é, porque ele veio aqui para saber o poder da fraqueza.
Então, amados, é isso que Deus está falando. Se antes, no Velho Testamento, era essa manifestação, agora há uma manifestação de abraço, há uma manifestação onde eu imparto a minha natureza de dentro para fora. Antes era de fora para dentro, agora é de dentro para fora. Amém? Aí depois, Deus veio para, no 20, aqui vai falar no 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha que coisa linda. Deus veio para vos provar. Então, o que é que ele está falando? Que existe uma manifestação do olhar de Deus sobre nós. O meu povo, ele não precisa pecar. Se ele não quiser pecar, ele não precisa mais pecar. Então, aqui, Moisés já estava anunciando isso. E agora, muito mais, amados, pelo poder que temos em Cristo dentro de nós. Não precisamos mais pecar. Porque há uma outra voz, e ela está por dentro de nós. Ele se compadece de nós, e ele manifesta o quê? Junto com a tentação, tem um escape, pois ele é fiel. Então, não precisamos mais andar debaixo da cultura maligna. Agora, qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema, talvez, eu creio, que seja a ignorância. O meu povo é levado cativo por quê? O meu povo perece por quê? E falta conhecimento. Então, se há ausência de conhecimento, ausência de luz, se há ausência de revelação, aquilo que vem tira o que está velado, então nós temos trevas. E a treva aprisiona. A treva emburrece. A treva te deixa e me deixa limitado. Eu posso ter um armário cheio de provisão. Se ele estiver com a porta fechada e eu não souber que tem provisão naquele armário ali dentro, que alguém já providenciou para mim, eu vou passar fome. Eu vou passar necessidade. Ali pode ter remédio, pode ter roupa, pode ter comida, pode ter produtos de higiene pessoal, pode ter um monte de coisa e estar fechado aos meus olhos. Mas é exatamente isso que Deus está falando. A cultura do reino, aleluia, ela é um grande depósito onde nós podemos entrar e apanhar. Mas se estiver velado aos nossos olhos espirituais, nós nada desfrutaremos. Então, é uma coisa que você e eu precisamos combater fortemente. Ignorância espiritual. Ela é um adversário feroz. O qual adversário quer nos manter nela? Através do nosso orgulho. Não preciso, não quero, não vou, não faço, não me exponho, não quero nem saber, isso não é para mim. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos destravados. O pastor Alexandre sempre fala a respeito de documento que está escrito assim, reserva de domínio, banco tal. Então, precisamos ir lá no nosso veículo, que somos nós mesmos, e pagar a conta, e tirar essa reserva de domínio pertencente ao Senhor Jesus. Por esse carimbo ali. E eu estou, Pai, nas tuas mãos. Eu sou um veículo qual o Senhor dirige, o Senhor alimenta com o teu combustível, o Senhor dá o conserto, o Senhor faz a manutenção com o teu veículo de manifestação de glória. Me ajuda aí. Amém? E depois, aqui vai falar ainda... aqui eu estava falando a respeito de achegarmos-nos a Deus. Veja bem que João fala, quando eu me manifesto, João falando a respeito de Jesus, quando Jesus se manifesta, ele fala assim, eles não querem se achegar a mim para serem curados. Nós precisamos nos achegar a Deus. Esse povo não conseguia se achegar a Deus para ser curado, porque tinha medo. Mas Deus está falando, se achegue para que sejam curados. Não amem mais as trevas do que a luz, porque a luz traz revelação. É um salmo que fala, na tua luz nós vemos a luz. Na luz do Senhor nós vemos o caminho pelo qual nós devemos andar. Lâmpada para os meus pés são os teus caminhos. Então, quando Deus vem, ele ilumina o nosso caminho, nós vemos e andamos nele, vamos ser saciados, em nome de Jesus. Aí depois, o altar de terra e o altar de pedra. Então, o altar de terra somos nós. Tudo que for ser queimado, Romanos capítulo 12, precisa proceder desse altar aqui. Numa mentalidade renovada, em nome de Jesus. E depois temos o altar de pedra, o qual Deus vai falando ali para Moisés, não é? Olha, aqui deixa eu ver. Se não me levantares no altar de pedra, não. No altar de terra me fará. E sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Ou seja, tudo que for oferecido para Deus precisa ser do coração. Precisa ser da nossa terra. Deus não está esperando que a terra do outro produza nada para nós. Mas Deus está esperando que a terra do nosso próprio coração, o sacrifício vivo que oferecemos diante do altar de Deus, esse gere coisas tremendas, e aí nós vamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? E depois o de pedra, se levantares no altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-los-á. Quer tirar a pedra do teu coração, do meu coração,
Permita que o martelo que esmiuça a penha se manifeste. Não dará para nós fazermos isso na força do nosso braço. Carne, ela pode colocar o leão dentro da jaula e trancá-lo ali dentro. Fica quietinho ali. Mas a natureza não foi mudada. Você tem um autocontrole, mas não tem mudança de natureza. Então, que o Senhor nos livre desse tipo de manifestação, da religiosidade, que coloca o leão lá, a nossa carne dentro de uma jaula e exerce um autocontrole sobre ela. Colossenses capítulo 2 fala a respeito disso. Deus está falando ali. Não tem valor nenhum para com a sensualidade. Não tem valor nenhum para vencer o pecado que está dentro de você. É apenas um rigor ascético. É algo rigoroso, é algo legal, é algo da lei, do legalismo, mas não tem valor nenhum para matar a velha natureza que está dentro de você. Por quê? Porque é algo da nossa força, é o domínio próprio exercido sem o poder do Espírito Santo, algo que eu vivi demais, isso me machucou muito, a religiosidade. Eu falava, acho que você não pode fazer, acho que você não pode fazer. Só que Deus, ele quer uma mudança tão tremenda de natureza que nós vamos aprendendo. Senhor, eu não quero fazer. Para te agradar, eu não quero fazer. Senhor, eu não quero fazer. O Senhor pode vir? E aí Deus vai nos conquistando por dentro. E aí, aquilo que a gente não quer fazer, a gente fala, Senhor, eu não quero. Mas como Cristo, lá no Getsemane, a minha vontade foi conquistada lá, naquele primeiro derramar de sangue. Foram como gotas de sangue que suaram, que Jesus suou. Então, nesse momento, eu vou entregando a minha vontade ao Senhor, porque eu quero agradá-lo. Há um senso já dentro de mim que eu quero agradar a Deus. Então, eu não fico toda hora brigando com Deus. Não, tem uma hora que a minha vontade morre. E ainda que não queiramos, nós falamos, é a tua vontade. É a tua vontade. É a tua vontade. E nós seguimos, ainda que chorando, muitas vezes. Suando lá, não como gota de sangue, porque Jesus estabeleceu isso. Mas nós temos ali, naquele lugar, a palavra de Deus em Hebreus fala que ali Cristo conquistou a nossa vontade, porque nele ele aperfeiçoou a nossa vontade. Então, quando você e eu não temos vontade, vamos lá, Senhor Jesus, o Senhor aperfeiçoou. O Senhor aperfeiçoou. Eu não tenho vontade, mas o Senhor aperfeiçoou a minha vontade. E eu tomo posse desse sacrifício e a nossa vontade vai mudando. Amém? E isso é a pedra do nosso coração. Só o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus, tem o poder de tirar toda a dureza do nosso coração. Precisamos nos expor mais. Amém? Então, é isso que eu queria deixar do capítulo 20, tão precioso. E depois Jesus faz a atualização de que não é por fora, é por dentro. Lá nas Bem-aventuranças, lá em Mateus 5, em diante, até o 7. E vamos ver a manifestação do nosso Deus falando, eu estou dentro de vocês e eu sou capaz de fazer com que vocês produzam de acordo com a nova natureza e cultura que está dentro de vocês. Amém? É isso. Minha parte. Bom, junto esse versículo, junto com a tentação vem o escape, eu tenho, às vezes, pensado um pouco nele, porque muitas vezes na nossa vida tem a tentação e nós não encontramos o escape. Ou nós ficamos procurando o escape. Só que nós temos o péssimo hábito de procurarmos o escape nas coisas naturais. E toda tentação é espiritual. E se nós formos buscar o escape nas coisas naturais, nós nunca vamos encontrar. O que a palavra de Deus está falando assim, ó, junto com a tentação, que é espiritual, tem o escape, que também é espiritual. Busque isso no céu. Isso não está na terra. Isso não está entre os homens. Isso não é uma coisa que você pode acessar. Porque, às vezes, muitas vezes a gente faz coisa que a gente, no exemplo da minha casa, por exemplo, para mim aquele empréstimo era um escape. Então eu estava dentro de um ambiente, não de uma tentação, mas de uma necessidade, e eu peguei e fiz um empréstimo, e hipotequei a minha casa. E quase eu perco a minha casa, porque eu estava buscando uma saída, eu estava buscando um escape para algo espiritual no natural, no banco, no Bradesco. E aí quase que o sistema engole a minha casa. Sim. Por pouquinho, só pela misericórdia mesmo. Então, tomar muito cuidado porque você vai se cansar e você vai se frustrar e vai parecer que a palavra de Deus em você não se cumpriu. Ah, mas a palavra de Deus fala que junto com a tentação vem o escape, e cadê o escape? Eu não achei, não veio, não aconteceu, porque você está buscando no lugar errado. Junto com a tentação vem o escape, espiritualmente falando. Busque isso em Cristo. Esse escape é o próprio Cristo. Então, dentro dele vai ter uma vertente, vai ter uma nuance, vai ter um fragmento dele, um estilhaço dele que vai servir exatamente para o tamanho da guerra que você está enfrentando.
Aí você achou o escape. Amém? Então pare de buscar escape em coisas naturais. Ah, eu vou falar com meu pai, vou falar com minha mãe, vou falar com minha avó, vou no banco, vou na minha tia, vou matar, vou morrer. Não vai adiantar nada. As pessoas matam e morrem e continuam com o problema do mesmo jeito. Sim. Não adiantou nada. Ah, eu vou me suicidar para acabar tudo. Não acabou nada. O que tinha de problema ficou tudo aqui e agora ele se perdeu para sempre. Então, o que resolveu o suicídio? Nada. Ah, matei a pessoa. Também não resolveu nada. Então, todas essas saídas naturais, elas não vão realmente se estabelecer como escape, porque não é o escape que Deus está preparando. Amém? Em nome de Jesus. Agora nós vamos para o livro, página 67, 66 até a 74. Aleluia. Amém? Orações para arrancar pela raiz. Repete comigo, por favor. Que cada planta não cultivada pelo meu pai Que cada planta não cultivada pelo meu pai seja arrancada pela raiz. seja arrancada pela raiz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cortarei com machado toda raiz de árvore Cortarei com machado toda raiz de árvore do mal em minha vida. do mal em minha vida. Corta toda geração ímpia Corta toda geração ímpia e afasta-a de mim. e afasta de Em mim. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz as raízes de impiedade se descomporem. Faz a raiz da impiedade descomporem. Ordeno que cada árvore do mal Ordeno que cada árvore do mal seja arrancada seja arrancada e afundada no mar. e afundada no mar. Faça teu fogo sagrado Faça o teu fogo sagrado queimar cada raiz ímpia. queimar cada raiz ímpia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arranca a confiança do inimigo. Arranca a confiança do inimigo. Corta toda a raiz de amargura de minha vida. Corta toda a raiz de amargura de minha vida. Lança a palavra profética para arrancar os maus reinos. Lança a palavra profética para arrancar os nossos reinos. Arranca cada pessoa má que esteja plantada em minha igreja. Arranca cada pessoa má que esteja plantada em minha igreja. Irmão, isso aqui é muito perigoso, porque parece que nós não temos nem amor nem misericórdia, né? Arranca cada pessoa má que esteja na minha igreja. Ué, mas a igreja não é para estar acertando isso? Mas do que o autor está falando? Nós já oramos, já apresentamos a Cristo, já repreendemos, já fizemos proposta, já caminhamos, já demos oportunidade, já temos tudo isso. A pessoa não quer. Ela quer continuar sendo ali um embaraço, uma pedra de tropeço, ela quer continuar trazendo confusão, ela quer continuar fazendo contenda, ela não quer se aliançar, ela não quer receber nem dar amor, ela não quer. São as decisões dela. Então, é desse público que ele está falando. Sim. Amém? Sim. Arranca qualquer raiz de doença plantada em meu corpo. Arranca qualquer raiz de doença plantada em meu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar, ó Pai, as nossas vidas. Sim. Para que toda raiz de enfermidades sejam arrancadas mesmo do nosso corpo. Em nome de Jesus. Aqueles que estão assistindo, aqueles que vão ver as nossas vidas, nós decretamos falidas essas raízes que vieram para nos trazer qualquer manifestação de enfermidade. Nos desligamos desse mundo, dessas partes hereditárias de doenças e de enfermidades, em nome de Jesus. E decretamos que somos sarados em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Arranca cada falso ministro Arranca cada falso ministro que tenha se enraizado que tenha se enraizado em minha cidade. em minha cidade. Arranca cada espinheiro e urtiga Arranca cada espinheiro e urtiga de minha vida. de minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima todos os espinhos de minha vida. Queima todos os espinhos de minha Em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa todos os espíritos enraizados na rejeição. Expulsa todos os espíritos enraizados na rejeição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos abençoar, ó Pai. A rejeição tem nos manipulado. É verdade. A rejeição tem nos levado para um lugar de isolamento, de tristeza, de abatimento, de orfandade, onde estamos sendo saqueados daquilo que o próprio Cristo fez por nós, que foi vir a essa terra para nos aceitar, para que tivéssemos aceitação, pertencimento. E a rejeição vem nos levar para um lugar de isolamento, como se nada e nunca nada fosse acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos tira desses ambientes e nos estabelece, Pai, num ambiente onde nós sejamos realmente sarados de toda rejeição, para avançarmos em nome de Jesus. Amém. Expulsa todos os espíritos enraizados no orgulho. Expulsa todos os espíritos enraizados no orgulho. Enraizados no orgulho. Enraizados no orgulho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Expulsa todos os espíritos enraizados na rebelião. Expulsa todos os espíritos enraizados na rebelião. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa todos os espíritos enraizados no medo. Expulsa todos os espíritos enraizados no medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós também queremos repreender essa manifestação de medo. Pai amado, nós temos visto muitas vidas presas na casa do medo. Sim, Pai. Presas nesse ambiente, por insegurança, por ansiedade, por terem sido abusadas, por não terem uma perspectiva muito boa do futuro, por não confiarem em quem está por perto, não confiarem no marido, não confiarem na esposa, não confiarem em Ti, não confiarem nas coisas, ó Pai, tem medo, porque amanhã o que vai acontecer? Eu vou passar fome, eu vou morrer, eu vou ser atacado, saqueado. Pai, em nome de Jesus, nos tira desses ambientes de medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E nós precisamos nos apropriar do verdadeiro amor. E só o Senhor tem o verdadeiro amor. Nós precisamos de verdade confiar, ó Pai, no Teu amor sobre nós, para que não sejamos mais regidos pelo medo, para que não sejamos mais influenciados pelo medo, a ponto de nos mudar de rota, nos atrapalhar o nosso percurso, tirar as coisas que já estavam quase prontas das nossas vidas, mas temos tanto medo que nós ficamos paralisados. Pai, em nome de Jesus, que sejamos destravados e onde estamos com medo, que esses lugares sejam abalados pelo Teu sangue e possamos caminhar em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias nós estávamos num atendimento, e quando a minha esposa falou a respeito de cortar os fios daquilo que te manipula, né? Eu percebi que a palavra entrou no coração do irmão. Sim, ele ficou feliz. Ele ficou feliz, porque ele entendeu que realmente aquele negócio ali, né, da marionete, tem aqueles fios e você vai sendo manipulado. Então ela fez assim, cortar esses fios. Quando ela falou cortar esses fios, aí eu percebi que entrou, ele ficou feliz, falou, cara, tem jeito de eu sair disso, porque eu estou sendo manipulado. Então eu quero te incentivar, ore ao Senhor. Fala, Pai, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de tudo. Eu sou insegura, eu sou ansiosa, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo do passado, eu tenho medo do presente, eu tenho medo do meu marido, eu tenho medo do Senhor, eu tenho medo de mim mesmo, eu tenho medo da situação financeira, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de não conseguir criar meus filhos da forma que tem que ser, eu tenho medo do que eles serão, eu tenho medo. De repente você está debaixo dessa manifestação que toda hora está mexendo e você sente em várias áreas da tua vida. Por quê? Você está como uma marionete na mão do adversário, na mão do medo. E esses fios precisam ser cortados. E eu decreto que eles serão cortados em nome de Jesus. Todo espírito, toda ligação, toda ligadura de impiedade, ligadura de iniquidade seja cortada das nossas vidas em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você não seja uma marionete na mão do medo, que você seja arrancada em nome de Jesus da casa do medo e você possa viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, livre de todas as manifestações de medo, em nome de Jesus. Amém. Olha quem apareceu, Richard Chamberlain. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você me perdi aqui, cara. O Richard, ele mexe na minha mente. Onde nós estávamos aqui? Ah, tá, no medo. Agora, expulsa todos os espíritos enraizados na luxúria. Expulsa todos os espíritos enraizados na luxúria. E no pecado sexual. E no pecado sexual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa todos os espíritos enraizados em maldições. Expulsa todos os espíritos enraizados nas maldições. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa todos os espíritos enraizados em bruxarias. Expulsa todos os espíritos enraizados nas bruxarias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulsa todos os espíritos enraizados em alguma parte do meu corpo. Expulsa todos os espíritos enraizados em alguma parte do meu corpo. E dos meus órgãos. E dos teus órgãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora, orações contra Satanás, o demônio. Satanás, o Senhor te repreende. O Senhor te repreenda. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito. Porque está escrito. Vai-te para trás de mim, Satanás. Vai-te para trás de mim, Satanás. Porque está escrito. Porque está escrito. Vi Satanás como um relâmpago. Vi Satanás como um relâmpago. Cair do céu. Cair do céu. Liberte-me de toda ligação com Satanás. Liberte-me de toda ligação com Satanás. Liberte-me de toda ligação com
Satanás. Liberto-me de toda ligação com Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esmago Satanás sobre meus pés. Esmago Satanás sobre os meus pés. Amarro e repreendo todo espírito oculto de Satanás. Amarro e repreendo todo espírito oculto de Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renuncio toda ira ímpia. Renuncio toda ira ímpia. Não dou lugar ao demônio. Lugar ao demônio. Oro para vencer qualquer prova Oro para vencer qualquer prova que Satanás traga para a minha que vida. Satanás traga para a minha vida. Sou livre do poder de Satanás por Deus. Sou livre do poder de Satanás por Deus. Impeço o ladrão de roubar, Impeço o ladrão de roubar, matar ou de me destruir. ou de destruir. Senhor, Senhor, remove a morada de Satanás de minha região, remove a morada de Satanás de minha região, cidade e nação. cidade e nação. Senhor, Senhor, remove cada sinagoga de Satanás de minha cidade, remove cada sinagoga de Satanás de minha cidade, região e nação. região e nação. Amarro e repreendo Amarro e repreendo toda a cólera do demônio toda a cólera do demônio direcionada à minha vida. direcionada à minha vida. Demônio, Demônio, eu resisto a ti. eu resisto a ti. Fuja. Fuja. Estou sóbrio Estou sóbrio e atento ao meu adversário, e atento ao meu adversário, o demônio. o demônio. Agora repreendendo o inimigo. Satanás, Satanás, o Senhor te o repreende. Senhor te O repreenda. inimigo pereça em tua repreensão, Que o inimigo pereça em tua repreensão. ó Senhor. Ó O Senhor, inimigo fuja de tua que o repreensão, inimigo fuja da tua repreensão. ó Senhor. Ó Senhor, Repreendo todos os ventos de tempestades repreendo todos os ventos de tempestade que o inimigo enviou contra a minha que o vida. inimigo enviou contra a minha vida. Repreenda a companhia dos lanceiros Repreenda a companhia dos e lanceiros das multidões de touros e da multidão de touros até que se submetam. até que se submetam. Repreenda aqueles que me apressam Repreenda aquele que me apressam e que eles fujam. e que eles fujam. Repreenda o devorador por minha causa. Repreenda o devorador por minha causa. Repreenda o cavalo e a carruagem Repreenda o cavalo e a carruagem e que eles caiam em sono profundo. e que eles caiam em sono profundo. Repreendo todo espírito impuro Repreendo todo espírito impuro que tenta agir em minha vida. que tenta agir em minha vida. Repreendo os espíritos orgulhosos Repreendo os espíritos orgulhosos que são amaldiçoados. que são amaldiçoados. Lanço repreensões furiosas sobre o inimigo. Lanço repreensões furiosas sobre o inimigo. O forte vento de tuas narinas Que o forte vento das tuas narinas repreenda o inimigo. repreenda o inimigo. Repreenda o inimigo com chamas de fogo. Repreenda o inimigo com chamas de fogo. Faça fugirem 1000 homens com minha repreensão, ó Senhor. Fugir 1000 homens com minha repreensão, ó Senhor. Faça fugirem 1000 homens com minha repreensão, ó Senhor. Faça fugirem mil homens com minha repreensão, ó Senhor. Repreenda cada mar Repreenda cada mar que tente fechar-se que tente fechar-se sobre minha vida. sobre minha vida. Demônio, eu te repreendo. Demônio, eu te repreendo. Cala-te, Cala-te saia. e saia. Irmãos, voltando um pouquinho aqui, ó, repreenda o devorador por minha causa. Você que já tem uma caminhada, a gente sabe que para repreender o devorador é dízimo e tal. E eu creio que algumas pessoas aqui estão paradas nesta área. Então, qual a orientação que eu tenho para você que está parado nesta área de dízimo, de oferta? Faça uma oferta de resgate e comece do zero. Porque você fica sempre travado nesse ambiente, você fala assim, não dizimo, mas eu quero dizimar, minha vida está parada aqui, está parada lá, eu quero obedecer e não consigo, você está travado. Então, o que acontece? Faça uma oferta de resgate para que você limpe esse mundo espiritual do tempo da desobediência e do roubo. Então, você vai enviar essa oferta para alguém que possa orar por você com esse entendimento, pode ser as nossas vidas ou qualquer vida que Deus se dirigir para isso. Sim. Aí você envia uma oferta de resgate, fala, aí você fala para a autoridade espiritual, essa é uma oferta de resgate e daqui para frente eu vou colocar a minha vida financeira em ordem, meu dízimo, a minha oferta em ordem. Aí a pessoa vai estar orando por você, vai estar te abençoando e você vai estar, então, vendo aí as coisas acontecerem na tua vida. Amém? Eu vou pedir para o Richard, na próxima gravação dele da palavra, dar o testemunho a respeito disso, oferta de resgate, teu dízimo, o que Deus tem operado na tua vida, que ele tem um testemunho legal para falar aí. A semana que vem você prepara isso daí. Ordenando as montanhas. Ordeno que toda montanha de minha vida
Ordeno que toda montanha de minha vida seja removida e e lançada no mar. lançada no mar. Ordeno que cada montanha relacionada às finanças Ordeno que cada montanha relacionada às finanças seja removida de minha vida seja removida de minha em vida. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada montanha ouça a voz do Senhor Que cada montanha ouça a voz do e Senhor seja removida. e seja removida. Ordeno e profetizo Ordeno e profetizo que as montanhas ouçam a palavra de Deus que as montanhas ouçam a palavra de e Deus sejam removidas. e sejam Que removidas. as montanhas tremam na presença de Deus. Que as montanhas tremam na presença de Deus. Contendo com cada montanha Contendo com cada montanha. e ordeno que elas escutem minha voz. Ordeno que elas escutem a minha voz. Faz dos montes de Esaú, Faz os montes de Esaú. faz dos montes de Esaú Faz dos montes de Esaú a carne uma desolação. desolação. Estende tua mão ao Senhor Estende tua mão ao Senhor. e revolve as montanhas pela raiz. E revolve as montanhas Revolve as montanhas pela raiz. Ordeno que toda montanha de dívida Ordeno que toda montanha de dívida seja removida e lançada no mar. No mar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor, ó Pai, esta situação, não somente de dívidas financeiras, mas existem atmosferas, ó Pai amado, onde as pessoas deitam e levantam, sempre no mundo de dívida. Elas devem para tudo e para todos. Devem para as pessoas, devem para instituições financeiras, devem para Deus, devem para elas mesmas, devem para o marido, devem para o pai, devem para o filho. É um espírito que persegue, sempre devendo, por mais que faça, ela se sente sempre endividada, sempre faltando, sempre a provisão dela é insuficiente para suprir aquilo que ela precisa. Pai, em nome de Jesus, visita esse irmão, esta irmã, que vive debaixo desta atmosfera tão maléfica, tão maligna, que suga tanto a nossa energia, porque a dívida, ela suga a nossa energia. Por isso o Senhor diz, ó Pai amado, para que nós não tomemos emprestado, mas que nós emprestemos, que nós não sejamos colocados por cauda e sim por cabeça, que nós não estivéssemos por baixo e sim por cima, que nós realmente, Pai, possamos reinar sobre essa situação de endividamento em qualquer área. Assim eu abençoo, destravo e decreto sobre cada vida que está nesse ambiente tão profundo de dívida, que está triste por causa disso, nunca consegue se sentir realmente quitado em nada. Em nome de Jesus, esses demônios que têm aprisionado a minha irmã, meu irmão, solta em nome de Jesus, em todas as áreas, que esta pessoa possa estar livre para se sentir aliviada e ter as suas dívidas quitadas em nome de Jesus. Pai, que saibamos que nós não somos culpados por muitas coisas que aconteceram daqueles que estão ao nosso redor. Esse espírito de culpa também seja repreendido, porque isso gera dívida dentro de nós. Nós somos responsáveis muitas vezes e podemos gerar em ti uma saída e um escape. Mas a culpa, ela nos condena, ela nos acusa, ela nos massacra, ela nos mata, ela nos persegue, ela nos aniquila. Mas a responsabilidade faz com que nós levantemos e acertemos as coisas em ti. Sim. Nos tira de todo o ambiente de culpa. Sim. E nos coloca num ambiente de responsabilidade para quitarmos as nossas dívidas diante do Senhor, diante da sociedade, diante dos homens, diante dos nossos próprios olhos. Muitas vezes estamos tão endividados diante dos nossos próprios olhos. Sim. Quem sou eu? Um endividado, um fracassado, mas está repreendido isso em nome de Jesus. E que o Senhor opere a nosso favor, trazendo livramento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, tu és contra toda montanha destrutiva. Tu és contra toda montanha destrutiva. Que toda montanha se derreta. Que toda montanha se derreta. Em tua presença. Em tua presença. Ó Deus. Ó Deus. Deteriora as montanhas do mal em minha vida, ó Senhor. Deteriora as montanhas do mal em minha vida, ó Senhor. Trilharei cada montanha. Trilharei cada montanha. Moerei em pequenos pedaços. Moerei em pequenos pedaços. E farei das colinas praganas. E farei das colinas praganas. Toda montanha em meu caminho se tornará plana. Toda montanha em meu caminho se tornará plana. Agora, enviando destruidores. Aleluia. O conselho do ímpio será destruído. O conselho do ímpio será destruído. Derruba os príncipes das trevas. Derruba os príncipes das trevas. Leva todas as coisas dos soldados valentes. Leva todas as coisas dos soldados valentes. Amarra o inimigo. Amarra o inimigo. Tira sua armadura. Tira a sua armadura. Reparto tudo o que foi tomado. E reparto tudo o que foi tomado. Enviarei destruidores contra a Babilônia. Enviarei destruidores contra a Babilônia. Senhor, tu despojaste principalmente
principados e potestades. Senhor, tu despojaste principados e potestades. Despoja os inimigos. Despoja os inimigos. Toma de volta aquilo por direito. E toma de volta aquilo por direito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Despoja os arraiais dos inimigos. Despoja os arraiais dos inimigos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomarei tudo aquilo que me tomaram. Tomarei tudo aquilo que me tomaram. O inimigo não irá me despojar. O inimigo não irá me despojar. Mas será despojado. Mas será despojado. Os palácios e os quartéis das trevas. Os palácios e os quartéis das trevas. Sejam despojados. Sejam despojados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lança o gafanhoto. Lança o gafanhoto. Para despojar. Para despojar. As obras das trevas. As obras das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a fortaleza das trevas. Que a fortaleza das trevas. Seja despojada. Seja despojada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos uns minutinhos aqui. E eu queria falar algo. Domingo nós pregamos a respeito da mula de Balaão. E ela chama a atenção de Balaão falando assim: foi sempre assim que eu procedi com você? Foi sempre dessa maneira que eu fiz? Então ela estava trazendo à memória de Balaão o procedimento dela. E eu quero que nós entendamos hoje que nós precisamos levar em conta o histórico, porque nós temos sido muito cruéis quando a pessoa falha, e nós não levamos em conta o histórico. Somos implacáveis. Verdade. Então a pessoa nos serve, e de repente alguma coisa que acontece, nós somos implacáveis, não perdoamos, não relevamos, e já temos aquele procedimento como algo abominável e que nós não podemos mais caminhar desta forma. Então eu quero assim que o Senhor nos visite. Nós sabemos que é difícil quando as coisas nos ferem, porque quem nos fere é quem nós confiamos, é quem nós acreditamos, é quem nós temos uma expectativa que vai sempre dar certo. Sim. Mas esses dias aconteceu um negócio simples, mas que eu fiquei pensando. Eu tive a infelicidade de comprar um fardinho com 6 detergente P e os 6 vieram com problema na válvula. Você apertava ali, o detergente não saía. Aí eu tive que remover aquela tampinha branca para ficar liberado. E nisso também acaba você tá acostumado com a válvulazinha que controla a saída, saía mais detergente e tal. E eu quase liguei no 0800 para reclamar disso. E aí ontem eu estava pensando nisso. E Deus estava falando comigo: há quantos anos você usa detergente IP? Ou qualquer outro detergente? Desde sempre. Desde o tempo do Minerva e do ODD. Para aqueles que são aí da minha idade ou mais, né? Pela sua idade. Detergente ODD. Tinha um que era uma coisinha assim que você cortava, tinha outro que era. Mas enfim, esse tipo de válvulazinha faz muitos anos que a gente usa. E é a primeira vez que deu problema. E eu já queria ligar no 0800 para falar: ó, mas o detergente deu problema, tá lá. Então, uma coisa chata, uma coisa que não releva, uma coisa que não perdoa, uma coisa implacável, uma coisa que vai... mas está errado, você pagou pelo detergente, tem que vir perfeito, tem que vir tudo certo. Cara, uma vez que veio 6 vidrinhos, que eu tirei o negócio, que eu gastei 20% a mais do que eu gastaria, eu não vou morrer por isso, você não vai morrer por isso, não vai mudar a rota da minha vida, porque eu gastei R$2 a mais de detergente nesse mês, agora eu tenho que ligar no detergente IP e falar que vocês são os incompetentes, que vocês não tiveram um controle de qualidade decente, e é isso que nós fazemos com as pessoas. Sim. Nós emplacamos, nós enquadramos as pessoas e com essa manifestação implacável, falando: não, você fez isso, você não podia, você... E a mula e a jumenta falou assim: cara, leva em conta meu histórico. Eu sempre fiz isso com você. Então, eu sempre... Quanto tempo você cavalga? Então, ela tinha um histórico com ele. E ela estava chamando a realidade dele para que olhasse para esse histórico. Então, dá uma segurada, dá uma repensada. Quando alguém pisar no teu calo, aí, como a pastora falou, e esse amor ágape tem que se manifestar, faça isso. Fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu erro também. Eu também faço um monte de besteira. As pessoas têm me suportado, têm me aguentado, têm relevado. Eu não sou perfeito, eu não sou Jesus Cristo. E até ele, que é Jesus Cristo, ele está sofrendo um monte de injustiça por causa nossa, e ele está me amando do mesmo jeito. Eu faço um monte de coisa e ele está ali de novo. Sim. Então sai de toda essa manifestação de justiça própria que a irmã Angeli está colocando, desse tipo de coisa implacável, dessa dureza que você tem que pagar. Não, agora você está me devendo, agora você vai ter que me pagar, agora você, entendeu? Então, assim, a gente começar a entrar num lugar
realmente de um amor, de uma misericórdia, de um perdão de verdade, em nome de Jesus. Amém? Pede muito. Pararmos de nos manifestarmos nesses ambientes. Então, sabe por que às vezes nos manifestamos dessa maneira? Porque queremos sempre ter lucro, nem é a avareza, que é a idolatria. Então, nós, como idólatras, não é? Às vezes que somos, queremos ter lucro no relacionamento. Então, nunca pode acontecer nada, que aí já estamos com o nosso dedo apontado. Correção é diferente de acusação. Amém? Precisamos ter isso em mente. Então, em nome de Jesus, que não sejamos avarentos no nosso relacionamento. Querer sempre ter o lucro. E o lucro não é o financeiro, é aquilo que vem para satisfazer o nosso próprio ego. Não queria deixar esse complemento nessa palavra, em nome de Jesus, também. Vai. E aí nós vamos conseguir isso quando nós abrirmos mão da razão. Sim. Porque se detergente estragado ali, a válvula, eu tenho razão de reclamar. Mas eu tenho a opção de ser misericordioso. Então você vai ter que pegar a razão e aplicar o bom senso por causa do histórico e e aplicar ali a misericórdia e o perdão. É isso que Deus está falando. Senhor, mas eu tenho razão. Não, beleza, eu sei que você tem razão. Deus sabe que eu tenho razão a respeito do detergente. Mas o que Deus está falando? Viu? Usa o histórico da empresa, usa o bom senso, usa a minha palavra, aplica a misericórdia e o perdão e deixa quieto isso daí. Para de gastar tempo, de se desgastar, ficar se corroendo por dentro por causa de porcaria, por causa de R$ 10, que é um fardinho de detergente. A gente se desgasta por dentro por causa de uma miséria, porque estamos presos nessa avareza. E essa própria manifestação que a pastora está falando dessa avareza nos consome por causa de migalha. Ficamos aí presos por causa de porcaria. Tem coisa que é grande, que é mais séria, mas tem coisa que é porcaria. Uma palavra que a pessoa te falou, que ela não vigiou, que ela não pensou, porcaria. Dá para relevar, dá para deixar quieto e tocar a vida. Mas o que vai fazer isso acontecer? O tamanho do amor que você tem. Né? A gente tem visto aí, eu lembro que eu tinha um casal de pastores numa época, e um deles, se falasse, você não serve para nada, você é um imprestável, você é um inútil, eu abraçava, chorava, falava, obrigado, pastor, eu te amo. Mas o outro, se ele falasse para mim assim, você é bonito, você é um diácono exemplar, eu falava, vai, cara, deixa quieto isso aí, nem fala comigo. Por causa do quê? Da ferida. Eu já me movimentava pela ferida. Então, quando você ama e a pessoa até te ofende, você está num patamar de amor, você fala, cara, ele não é isso daí. É bem como ontem a irmã Jenny colocou de Noemi lá e de Ruth. Então, Ruth conhecia tanto Noemi, amava tanto Noemi, eu sei quem você é. Você não é isso aí. Eu não vou me manifestar agora, ou andar, ou deixar de andar com você por causa dessa amargura que você tá, que ela é momentânea. Eu conheço o teu histórico, eu sei quem você é. Eu sei que você é agradável. Eu vou andar atrás de você. Então, é disso que Deus está falando. Para de picuinha com coisa, com porcaria. Sim. Porque ela ia perder a bênção se ela não fizesse essa leitura. Nós estamos perdendo a bênção quando nós não fazemos essa leitura. Deixamos gente boa para trás por causa de porcaria. Sim. Amém? Vamos acelerar aqui que o homem já mandou o link. Sim. Outra coisa que eu queria te falar. Às vezes a gente faz, por exemplo, a pessoa pede o atendimento, tá, e você manda para ela o horário. E agora acabou, né, isso aí, mas teve vez a pessoa fala assim: me lembra, pastora, porque eu esqueço. E eu travo o sistema. Eu bugo. Então não vou lembrar ninguém. Porque eu não preciso lembrar, ninguém precisa lembrar a pessoa de ir no banco receber, ninguém precisa lembrar a pessoa que o dia que caiu o pagamento, ninguém precisa lembrar a pessoa o dia da festa, o dia de tudo. Ela lembra de tudo. Então, o agendamento que eu vou atender ela, eu tenho que lembrar. Então, toma cuidado na tua vida, o que você realmente não lembra, ou o que realmente você não tem nenhum tipo de interesse por aquilo. Não é que você não lembra, é que você não tem interesse por aquilo. Sim. Então, às vezes, essas justificativas, elas são exatamente isso. Ah, eu não lembro. Não, você lembra. É que como não te interessa, então você vai pedir para alguém te lembrar.
Mas a adúltera não fala para o marido dela, me lembra que tal dia eu tenho que sair com o meu amante. Ela lembra muito bem o dia de sair com o amante. Mas o marido tem que lembrar que ela tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Então, dá uma segurada, porque às vezes você vai ser aí pesado para um de nós. Não, porque aqui, quem está com a gente agora aqui, graças a Deus, tá alinhado. Mas, às vezes você manifesta isso, né, com as pessoas, essa falta de responsabilidade traz um peso, fica uma coisa desagradável aí, que nem a irmã Geni falou, que é uma babá ou algo do tipo. Sem noção. Outra coisa, não tenho tempo. Então, eu tenho percebido a cada vez mais que também prioridade. Você fala para a pessoa, viu, assiste a pregação tal, é 40 minutinhos, porque aí já vai ajudar no atendimento, já vai ajudar aqui, já vai te destravar aqui ou lá. Pastor, duro que eu não tenho tempo. Ah, beleza. Aí depois, no próximo atendimento, ela conta que ela assistiu 3 filmes, que ela foi no shopping não sei quantas vezes na semana, e aí ela não teve tempo de assistir uma palavra de 40 minutos. Então, como que nós vamos fazer com isso? Então, também repense a tua vida. Você não tem tempo ou você não está tendo prioridade para aquilo que é importante? Você não está dando prioridade para aquilo que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Amém? Então, é isso aí que eu queria falar, dessas escolhas, dessas prioridades, dessa manifestação aí de folguinhas que nós temos às vezes, né? Amém? Vamos orar para encerrar, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nos cobre com teu sangue, perdoa nossos pecados e que possamos, ó Pai, cada vez mais nos entregar àquilo que é a tua vontade e a tua palavra. Sim. Que nós nos neguemos a nós mesmos e possamos caminhar de acordo com aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, última coisa. Se você for muito duro de coração, se você for muito obstinado na sua jornada aí, deixa eu te dar uma dica. Faça o contrário do que você pensa muitas vezes. Porque o que acontece? Se você se manifesta sempre assim, não faço, não vou, isso eu não quero, geralmente o obstinado e o duro de coração, ele vai estar num ambiente onde a primeira manifestação que vem é justamente contrária à vontade de Deus. Então, como você vence isso? Faça ao contrário. Entendeu? Então, algumas coisas aí que a gente tem observado, porque tem pessoa que Deus já fala, já flui, já vai, já põe em prática, amém. É aquela pegada dela. Mas quando a gente percebe que nosso rompante é mais forte, que ainda nós estamos muito donos da situação, então para um pouco, fala, bom, isso aqui não está dando certo, não vai. O que eu vou fazer? Contrário. Amém? Então coloca isso na tua cabeça aí e tenta aplicar. Fácil, mas nem um pouco. Impossível. Amém? Deus abençoe. Shalom. Até amanhã em nome de Jesus. Shalom.